Olá, meu nome é Pamela Karine Hirt e eu sou uma estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio São Miguel, de Cruzeiro do Sul. E o meu orientador para esse trabalho é o professor Darian Relino Dúlios. Bom, o meu trabalho ele fala sobre os efeitos da bebida alcoólica em nosso organismo. E eu vou deixar o link do Drive, então, para os meus slides na descrição desse vídeo. Bom, eu fiz esse trabalho pensando em todas as reportagens que a gente vê diariamente sobre o consumo excessivo das bebidas alcoólicas, principalmente entre jovens. Então, eu quis fazer esse trabalho para entender o porquê disso estar acontecendo. Então, o meu objetivo geral é descobrir os efeitos da bebida alcoólica em nosso organismo, mas eu também pesquisei sobre as diferenças dos efeitos do álcool em relação ao gênero feminino e masculino, o que está levando os jovens a consumirem tanta bebida alcoólica desde cedo, e também sobre os efeitos a curto e longo prazo, além dos efeitos mortais do álcool. Quando a gente fala sobre drogas, logo a gente pensa na maconha, no crack e na cocaína. Só que a gente não percebe que o maior inimigo da nossa sociedade atualmente está bem debaixo do nosso nariz, é o álcool. A gente acaba não tratando o álcool como algo que pode causar dependência física ou psicológica. Isso porque as bebidas alcoólicas têm a venda livre para maiores de 18 anos. E dessa forma, é tratado como algo super tranquilo, está associado à descontração, à diversão, a festas, a um final de semana com os amigos. Então não é tratado como algo que pode trazer efeitos negativos para o nosso corpo. Bom, então, os efeitos da bebida alcoólica em nosso organismo. Como eles ocorrem? Então, o nosso fígado é o órgão responsável por metabolizar o álcool quando ele entra no nosso corpo. Só que o fígado, ele só consegue metabolizar cerca de uma dose de bebida alcoólica por hora. O que seria um copo de cerveja, ou uma tacinha de vinho ou destilado. Só que se você for numa festa, provavelmente você não vai beber só uma dose de bebida por hora. Assim, se você for e beber, por exemplo, em uma hora, 6 doses de bebida alcoólica, a primeira dose vai ser digerida então pelo nosso metabolismo. Porém, as outras 5 vão ficar na nossa corrente sanguínea, nos intoxicando e trazendo todos os efeitos negativos do álcool. Então, os principais efeitos que o álcool traz para o nosso corpo a curto prazo são a sonolência, a dor de cabeça, o vômito, dor de estômago. São as mais conhecidas, mas temos muitos outros efeitos que podem ser causados. Isso varia para cada pessoa. Então, se você consumir muita bebida alcoólica por muito tempo, você pode ter um efeito do álcool a longo prazo. São doenças que normalmente estão relacionadas ao sistema nervoso, ao sistema cardíaco e também à pressão arterial. Então, essas doenças são normalmente hipertensão, arritmia cardíaca, aumento do colesterol, aumento da aterosclerose e também cardiomiopatia alcoólica. São todas doenças muito sérias. Porém, o álcool ele também traz efeitos nocivos, que são considerados letais. Essas doenças, elas não vão ocorrer se você tomar o álcool de vez em quando, no final de semana, com seus amigos. Você vai ter essas doenças se você consumir muita bebida alcoólica todos os dias, por muitos anos. Então, você pode ter cirrose hepática ou fígado gorduroso, que são doenças que são bem conhecidas. E normalmente ou elas causam a morte ou você precisa viver o resto da sua vida em um tratamento que é bem complicado. Então, uma dúvida que eu sempre tive a respeito do álcool é se realmente as mulheres elas são mais fracas para a bebida do que os homens. Então, eu pesquisei e realmente é verdade. Isso porque os homens, eles têm mais água no seu organismo. Eles têm de 55% a 65% de água no corpo, enquanto as mulheres têm de 45% a 55%, por conta do tecido adiposo. Dessa forma, quanto mais água você tem no seu corpo, mais rapidamente o álcool será diluído. Então, um assunto muito importante, o alcoolismo na adolescência. O que está levando os jovens a beberem tanto? Bom, principalmente a sensação juvenil de onipotência. Aquela coragem que você procura nas festas para chegar numa garota. Aquela sensação de que você pode fazer tudo e qualquer coisa. A curiosidade,
Então, a impulsão, que é uma coisa que é muito característica dos jovens. A busca por novas experiências e também o desrespeito às regras impostas pelos pais, porque os jovens eles adoram enfrentar a família e contrariar a todo custo. Além disso, também tem a busca por aceitação, porque isso é algo muito importante para os adolescentes, se sentirem incluídos em um grupo, fazer amizade com pessoas que são consideradas legais. E normalmente, você não vai ser convidado para determinada festa se você não ingerir a bebida alcoólica e acompanhar os seus amigos. Mas por que os jovens eles não devem consumir bebidas alcoólicas? Bom, a ingestão precoce do álcool é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos. Enquanto pesquisas afirmam que quanto antes você começar a ingerir bebida alcoólica, maiores as chances de se tornar um dependente do álcool na vida adulta. Bom, então no Brasil a gente tem uma legislação que tenta ser bem rígida em relação ao consumo da bebida alcoólica. Existem leis que proíbem a venda, então a venda, administrar, oferecer ou entregar bebida alcoólica para menores de 18 anos, que tenta proteger então as crianças e os jovens dessas coisas tão maléficas para o seu corpo. Além disso, tem a lei seca, que é uma lei que tenta proibir o consumo de álcool para pessoas que vão trafegar. Isso porque o álcool ele causa muitos acidentes de trânsito todos os dias. E isso acaba punindo pessoas que são inocentes e que não tiveram nada a ver. Muitas pessoas acabam perdendo a vida por conta da irresponsabilidade de outros. Bom, alguns índices. Cerca de 5,3% das mortes que ocorrem o ano inteiro, segundo a OMS, tem relação com o álcool. Enquanto dessas 3 milhões de mortes que são atribuídas ao álcool, 28% tem a ver com suicídio, atos violentos ou acidentes de trânsito, que são bem comuns, 21% tem a ver com distúrbios alimentares e 19% com doenças cardiovasculares. Então, para fazer esse trabalho, eu utilizei a pesquisa de livros, sites confiáveis, artigos científicos, tirei dúvidas com os meus professores e orientadores, e eu também fiz um questionário que é totalmente anônimo para as pessoas que o responderam, para saber a opinião da minha comunidade a respeito do consumo do álcool, e também eu fiz uma entrevista com um profissional da área. Bom, então esse profissional, ele era o Eduardo Kaufmann, que é um consultor em dependência química. Eu fiz muitas perguntas para ele, mas acho que as mais relevantes foram: eu perguntei, então, se ele acredita que tem alguma bebida alcoólica que tem um efeito positivo para o nosso corpo. Ele disse que sim, que na verdade o vinho ele traz alguns efeitos positivos, que é o efeito antioxidante que ajuda na circulação. Porém, a gente pode obter esse mesmo benefício tomando suco de uva, ou seja, você não precisa ter todos os efeitos negativos do álcool. Além disso, eu perguntei se ele acha que os jovens eles estão começando a ingerir a bebida alcoólica mais cedo do que antigamente. Ele disse que com certeza, e que de acordo com o LENAD, que é o Levantamento Nacional sobre Álcool e Outras Drogas, a idade média de início de consumo é de 12,5 anos de idade. Então, no meu questionário, eu fiz várias perguntas. Então, a principal pergunta eu acho que foi se as pessoas elas se sentem conscientizadas e influenciadas pelas palestras que falam sobre os efeitos negativos do álcool. As pessoas, em sua maioria, falaram que sim, que elas se importam com isso, mas 45% disse que não tá nem aí. A conclusão final desse trabalho é que o álcool ele traz efeitos a curto e longo prazo e também efeitos nocivos para o nosso organismo. E que o que está mais influenciando os jovens a consumirem bebida alcoólica hoje em dia é a falta de regulamentação da mídia, a oferta excessiva de bebidas alcoólicas, a falta de cuidado dos pais em relação a isso, a permissividade e a apologia ao consumo de bebidas alcoólicas na nossa sociedade, porque os jovens eles acabam tratando isso como normal, não tem punição nenhuma, e também a falta de perspectiva dos jovens. Isso porque hoje em dia os jovens se sentem muito pressionados e dessa forma eles tentam utilizar a bebida alcoólica, que promove o relaxamento, como uma válvula de escape. E por último, eu tenho os meus dados bibliográficos. Muito obrigada por assistir ao meu trabalho, espero que tenham gostado.